Eu vou primeiro para o versículo que eu meditei durante a semana a respeito desse estudo que nós estamos fazendo de Provérbios, que o versículo vai dar certinho. Não vai nem precisar vocês abrirem para não tomar muito tempo. Ele está lá em Provérbios 15, versículo 13. Deixa eu só mudar a folha aqui que eu fiz o favor de virar a folha errada. Fiz enorme favor de fazer isso. Espera aí, 15, está aqui. Que esse versículo eu sempre ouvi falar nele, mas eu não sabia a referência dele. Está aqui, é o versículo 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Durante a semana, esse domingo agora, foi compartilhado sobre não quebre a caixa de Deus. Eu achei até estranho o tema, não quebre a caixa de Deus. Mas por que Deus deu logo esse tema, pastor? E na hora, quando o pastor falou o tema somente, só me veio à mente como que Deus estivesse falando assim: não quebre a paciência de Deus. E esse versículo aqui tem uma coisa interessante. Agora eu vou entrar no que você falou da sua semana. Até a dinâmica caiu um pouquinho em cima disso, foi por isso que eu fiz a dinâmica. Muitas vezes nós ficamos tristes com alguns problemas, nós ficamos chateados com algumas situações, mas o que Deus nos pede aqui, que Ele escreveu através de Salomão, é que a gente se alegre. Vê, aqui só tem gente bonita, aqui só tem... Imagine com um sorriso no rosto como é que fica. Então, o que Deus nos aconselha é nos alegrarmos. Se vocês irem nos livros que o apóstolo Paulo escreveu, ele fala muito sobre alegrai-vos, principalmente alegrai-vos na tribulação. Você está passando por um momento difícil, muita perseguição, muita luta, mas Deus fala, se alegre. Aí vocês perguntam, como é que você vai se alegrar num momento difícil? Às vezes você está num momento de desistência, mas a sua alegria não tem que estar nas coisas materiais ou naquilo que você ainda não recebeu. Sua alegria tem que estar em Cristo. Se a tua alegria estiver em Cristo, pode estar o mundo desmoronando do seu lado. Jesus é a sua confiança, Jesus é a sua rocha e Jesus é tudo. Foi isso que Deus me fez entender. Mas agora entrando no tema, que até o versículo se encaixou, eu fiquei pensando nessa semana no tema, até pelo que Deus me falou no domingo no culto. Não quebre a caixa de Deus, não quebre a paciência de Deus. Deus usou ali o pastor para falar sobre coisas que nós temos que tomar cuidado. Eu até anotei aqui para poder utilizar como rascunho. Falou sobre ofertas, que foi o que nós falamos agora, sobre promessas e sobre alianças. Na questão de não quebre a caixa de ofertas, tem um porém. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Aqui praticamente, aqui no caso só eu e Henrique que trabalha no caso registrado, por enquanto. Os demais logo logo vai chegar a vez de vocês. Mas digamos que todos aqui estivessem registrados empregados. E vocês têm um salário todo mês. Pode ser pouquinho, pode ser muito. E não quebrar a caixa de ofertas tem uma questão. A gente sempre ouve falar que nós não podemos gastar além do que ganhamos. Porque se a gente gasta além do que ganhamos, a gente vai ficar aqui no nosso país. Vocês viram a situação que está aí. Estão falando aí que agora chegou a 16 milhões de desempregados no país. Imagine o quanto que o Brasil está perdendo com tudo isso. Porque todos nós que trabalhamos, mesmo com essa questão de pessoas que sonegam impostos, pessoas que roubam, infelizmente que tem muitos, mas com o que a gente ganha, com o que a gente produz, traz riqueza para o país. O trabalho traz riqueza, não importa o país que seja, a cidade que seja. Então a gente não pode gastar além daquilo que ganhamos. Mas no que entra sobre não quebrar a caixa de ofertas? Não despreze a prosperidade que Deus tem lhe dado. Por que a gente fala muito sobre ofertas aqui na célula e no caso na igreja fala sobre dízimos? É o intuito de nós sabermos investir o nosso dinheiro.
Quando a gente investe na obra de Deus, devolve para Ele o que pertence a Ele, é como se você estivesse guardando num banco. Aquilo que você devolve para Deus, Ele vai trazer para você de uma maneira, é igual lá, você põe um determinado valor na sua conta e os juros vai correndo. Se você demora muito tempo para resgatar aquele dinheiro, quando você vai ver, por causa dos juros, aquele dinheiro aumentou. É a mesma coisa com Deus. Então você não despreze aquilo que Deus tem lhe dado, a prosperidade que Deus tem lhe dado. Eu estou passando por alguns problemas pessoais no meu serviço relativo a isso, que eu tenho orado a Deus para que Ele me responda o que está acontecendo. Mas, aí já está nas mãos de Deus, é uma outra questão, mas o que fica para nós é nós sabemos esqueci a palavra agora. Você prepara tanta coisa na hora de falar, você esquece a metade. Deus muda todo o processo. Você saber administrar. Você não menosprezar aquilo que Deus tem lhe dado. Alguém aqui recebe mesada dos pais? Não é esse tipo de mesada aqui não. Mesada mesmo. Ou seja, você também já é uma pessoa que entende que aquilo que você ganha também precisa ser administrado. Porque senão como é que você vai poder usufruir e satisfazer os seus desejos? Então não menospreze aquilo que Deus tem lhe dado, mesmo que seja pouco. Mas aquele pouquinho vai crescendo, Deus vai te confiando algo maior, até que você pode chegar, quem sabe, a ser um novo magnata de ferraça, um empresário de ferraça. A segunda questão aqui são as promessas. Esse aqui, o que eu já vi de gente passar por isso aqui, de desprezar as promessas de Deus. Tudo bem que eu, por exemplo, não gosto de prometer. Porque se eu prometer, eu tenho que cumprir. Digamos, eu chegasse aqui na célula e dissesse, gente, semana que vem eu vou trazer um bombom para cada um. Aí chega na semana que vem, eu esqueço. Eu não gosto de prometer. Eu gosto de um exemplo, chegar de surpresa e fazer. Não prometer, eu chego e faço. Porque eu nem prometi e não vai ter cobrança. Mas infelizmente o que tem de pessoas que estão desprezando as promessas de Deus, não estão esperando o tempo certo, e até mesmo promessas, sei lá, de pai e mãe. Numa das primeiras células nós falamos sobre honrar pai e mãe. Quantas vezes nós como os filhos temos desprezado a promessa dos nossos pais? Geralmente os pais falam, seja bom na escola, tira lá um 10 em todas as matérias e eu vou te dar tal coisa. E a gente vai lá, tira 7,5. A gente despreza as promessas que são nos feitas. Então nós temos que aprender a valorizar as promessas, tanto antes de acontecer quanto após acontecer. Por que as coisas na vida nós só conseguimos conquistar com sacrifício? Você foi sincero. Você foi sincero e respondeu. Não, você foi sincero. Por que as coisas a gente só consegue conquistar com sacrifício? Aí vocês me dizem, Tiago, é porque aquele besta desobedeceu lá no início, no paraíso. Ele resolveu seguir o conselho de Eva. Não é só por isso. É porque Gosta da coisa? Aí sacrificou pra isso? tem esse lado também, você está muito certo. Mas é porque a gente só consegue dar valor àquilo que é conquistado. Qualquer coisa que a gente consegue através de uma conquista, a gente só dá valor quando é muito suado. Eu estive há quase um mês atrás num casamento, que foi o motivo que eu não pude estar na célula, e esse rapaz que se casou tomou 3 foras da namorada. E o cara foi persistente. Na 4ª vez ele conseguiu marcar o gol direitinho. Ele conseguiu conquistar, não sei o que ele fez, não sei qual foi a técnica, mas ele conseguiu, ou seja, então hoje ele está casado já há 20 e poucos dias. Espero que ele dê valor a esse casamento. Eu vou perguntar para ele o que ele usou para poder fazer o gol. Porém, ele já foi casado uma vez.
Você conhece um pouquinho a história dele. Ele foi casado uma vez, terminou, creio, acho que foi por causa de traição. Não vamos lembrar especificamente a história que ele chegou a compartilhar um pouco. Mas, ou seja, eu espero e tenho certeza que ele hoje está dando valor à esposa dele, porque houve um sacrifício. A minha irmã também foi do mesmo jeito. Ela tomou um fora do Fernando. Por quê? Porque ela estava orando com outro rapaz, não chegou a namorar, só que houve uma decepção. E minha irmã gostava muito dele, até que um dia ela teve que fazer uma oração, onde eu ouvia os choros da minha irmã, Deus arrancando do coração dela o sentimento por esse rapaz. Conheço ele, mora até aqui na Vila São Paulo. Mas foi difícil para minha irmã. E minha irmã não queria se relacionar porque ela estava muito machucada. O relacionamento terminado recente. Porque ela não foi uma vez só que ela tentou relacionamentos. Ela passou, acho que 3 vezes pelo processo de oração com rapazes. E acabou não dando certo, porque houve decepções. Ela sofreu muito. E com o meu cunhado acabou ele tomando o primeiro toco, mas na segunda vez, olha o que Deus fez. O que está fazendo eles estarem unidos há quase 8 anos, somando namoro e casamento, foi a perda do avô. Numa semana ele toma fora, na outra semana o avô dele, Deus resolve levar, que foi o pai de criação dele. Quem é a primeira pessoa que ele liga? Minha irmã. Chorando, desesperado. Isso gerou uma preocupação na minha irmã. Estamos juntos aí até hoje. Mas, ou seja, houve uma perseverança. Eu posso usar outro exemplo. Essa célula de jovens aqui, a própria célula aqui de adultos. Quantos anos a gente clamou, eu orei particularmente, para que Deus quebrasse os principados que estavam impedindo de ganhar vidas aqui na Vila São Paulo. Do qual o Henrique acabou sendo fruto, toda a família dele, todos vocês aqui sendo frutos. E foi muito custo, era muito difícil ganhar vidas aqui na Vila São Paulo, principalmente jovens. Hoje, para a gente ver, vamos dizer assim, metade da igreja sendo jovens, é para você sapatear a noite inteira. Porque foi muito custo, ou seja, houve uma perseverança, houve um sacrifício. Por isso que a gente consegue alcançar e dar valor às promessas com muito mais gosto. Então, não despreze as promessas. Se for preciso você pagar o preço em oração, em sacrifício, perder sono, faça isso, que Deus vai te recompensar. Além de, se é um trabalho, seu patrão vai te recompensar. Se é uma faculdade, o reitor da faculdade vai te recompensar. Se é para tirar sua habilitação, que eu estou orando para tirar a minha esse ano, mas está difícil, o pessoal lá do CNH vai recompensar você de alguma forma, além da recompensa de Deus. E por último, a aliança. Posso fazer um comentário? Pode. Em relação à caixa das promessas, né? Que em relação às promessas de Deus, né? Que Deus não tarda, né? Deus tem um tempo dele, né? Às vezes Deus nos promete algo e a gente espera e acaba até questionando a Deus, falando, Deus, cadê a promessa que tu me prometeu, né? Mas Deus olha para você e fala, eu te prometi, mas não te deu o tempo estimado, né? Porque Deus não tarda, Deus não falha, Deus não promete e deixa de cumprir. Então, tudo que Deus te prometer, independente do tempo que demora, Ele vai cumprir no tempo dele. Eu, por exemplo, Deus falou comigo a respeito de relacionamentos. Esse mesmo amigo que eu falei que mora em Guarulhos. Pelos meus planos, era para estar casado há 1 ano e meio, para os meus planos. Eu vivi um relacionamento de 2 anos e 3 meses, e acabamos terminando por várias situações. Ciúme, queria estar todo o tempo junto, mas não era possível, porque trabalho, era um tempo com a família, teve outros compromissos, tinha muita discussão, imaturidade tanto na minha parte quanto da dela. Sofri um pouco, e de repente eu estava com planos de iniciar um novo relacionamento, aí Deus usou esse amigo meu para falar, foi acho que setembro do ano passado mais ou menos, julho, vai fazer 1 ano agora, acho que julho, agosto mais ou menos. Eu não tenho planos para você com relacionamento para esse ano, que seria o ano passado. Eu tenho outros propósitos com você. Mas Senhor, que propósitos que é esse? Aí eu fui caçar, mas que propósito que é esse? Tudo bem. Aí ano passado, fui de servo para o encontro no sítio da Comunidade da Fé, que era o meu sonho, porque eu passei pelo encontro lá. O Henrique foi pela primeira vez, para ele foi batalha lá, tivemos uma situação muito difícil lá, que só Jesus na causa,
Teve que o líder de servos nos ajudar lá, que senão misericórdia, o encontro não acabava. Mas foi uma experiência muito boa para mim. Esse ano praticamente vendo as células que nasceram da minha crescerem, que agora nós somos ao todo quatro células. Tem a minha de jovens, tem a da minha irmã e do meu cunhado, que no caso é de casais, tem a da Fernanda, que é a célula de jovens, e tem a célula da Thelma, que é a célula adolescentes, que foi a primeira. E esse ano também, um ano de muito crescimento, poder estar aqui com vocês, tendo essa responsabilidade de auxiliar o Alan para liderar essa célula. Tá vindo outras coisas por aí que eu não vou falar por enquanto, que eu tenho que esperar Deus confirmar e o Alan autorizar. Mas tem coisas novas aí acontecendo, então esse ano está sendo um ano assim muito bom para mim, mesmo com as dificuldades que eu tenho passado. Só que aí Deus usou o irmão para falar para mim: Deus vai te dar a sua companheira ano que vem. E falou, tá perto, mas você não vê. E eu matutando, pensando, quem será? Me veio vários nomes na minha cabeça. Só que até agora Deus não mostrou, Deus falou que era esse ano. Ou seja, Deus fez uma promessa, eu tenho que esperar. Nós estamos no dia 12 de maio, nós temos ainda então 6 meses e 18, 19 dias. Eu não sei quando Deus vai trazer, mas Ele prometeu. Mas agora, se eu começo a murmurar, a reclamar e a xingar Deus, Ele vai cumprir essa promessa? Ou Ele vai desistir, ou Ele, no caso, vai parar a promessa. Vai dizer, eu não vou te dar mais porque você foi desobediente. Vocês viram o povo de Israel. Por causa de tanta murmuração, Deus matou todos que tinham de 20 anos para baixo. Era 20 anos para cima, ou seja, não herdaram a terra prometida. Foram os filhos que herdaram. E Moisés também não herdou a terra prometida, porque ele não tocou a rocha, ele feriu a rocha. Ou seja, por você não ter paciência e você quebrar a caixa da promessa, infelizmente você acaba passando por situações. Mas agora tem aliança com Deus. Essa caixa, eu acho que é a que mais tem tirado Deus do sério. Porque quantas pessoas não têm se afastado de Jesus por, com perdão da palavra, idiotice? Eu tenho amigos pessoais que se afastaram do Senhor. Pelo que eu fiquei sabendo, alguns deles voltaram para a igreja. Um está numa igreja lá em Engenheiro Goulart, outro está na videira, porém, ambos saíram pelo mesmo motivo: relacionamento. Um, na verdade, o que ocorreu? Ele estava, não sei se começou a namorar, não me lembro direito. Os dois, na verdade, foi a mesma situação. E caíram em pecado e engravidaram. Engravidaram a moça. E um queria casar de todo jeito, mas os pastores não abençoavam. Então ele picou a mula. Ele estava até na nossa congregação da Vila Jamil. E o outro, praticamente, ele foi meu parceiro de célula, meu braço direito. Ele queria muito essa pessoa. Foi também outro que insistiu e tomou muito toco. Só que ele, infelizmente, não esperou o tempo do Senhor e acabou engravidando a moça. E acabou se afastando do evangelho, virou um ateu, começou a fazer faculdade de história, ficou louco, não cria mais em Deus. Foi um trabalho para ele voltar e, segundo agora que eu fiquei sabendo, está na videira agora. Mas eles, infelizmente, por um tempo quebraram a aliança com Deus por coisas. Tudo bem, é bom namorar, é bom casar, constituir família é bom, mesmo a gente vivendo num mundo em que os princípios estão todos quebrados. Mas nós temos que sonhar com constituir famílias. Temos que sonhar em ter família porque é plano de Deus. O plano de Deus é ter família. Mas quantas pessoas não têm quebrado a aliança com Deus a respeito de coisas tão banais? Às vezes, sei lá. Vamos dar um exemplo. O Henrique não me cumprimentou na igreja, eu vou sair fora. Posso dar até um exemplo meu aqui? Maldade. Não, só um exemplo, calma. Eu estava, tipo, numa época eu tinha uns 14 para 15 anos, acho que uns 15 anos já, né? Estava tendo a sala da Débora, né? Na época era da rede do pastor Robson. E à medida que os jovens foi saindo, eu acabei saindo também, né? Que até a Débora, até na época,
disse que Deus, né, tinha confirmado para ela que ela não tinha mais que ser virgem, né, que ela tinha que viver uma vida com outros propósitos, né, que só voltaria quando casasse. E com isso, né, muitos jovens naquela época caíram, né, até o Erivelto, o Elton, o Madison, o Edson, e um foi caindo um atrás do outro, né. Eu lembro que eu fui ficando sozinho e acabei saindo também, né, e depois de 3 anos, né, eu acabei voltando, né, então foi essa quebra de aliança com Deus, né, e eu sei que só eu sei do que eu passei nesses 3 anos, né. Então a gente também tem que lembrar, porque, ó, nossa, quebrei a aliança com Deus, olha, quando a gente quebra a aliança com Deus, a gente passa esse período longe de Deus, a gente vai passar por uma vida muito complicada, porque até na Bíblia fala que quando a gente sai dos caminhos de Deus, a gente fica 7 vezes pior. Então quando a gente quebra essa aliança com Deus, a gente tem que ter a consciência que a nossa vida não vai melhorar. A gente não vai ter uma vida melhor do que a gente tinha antes. Com certeza a nossa vida vai piorar e a gente vai precisar renovar essa aliança com Deus mais pra frente. Lógico, vai passar por muitas dificuldades, mas vai ter que ser renovada. É verdade. Falou tudo. Só quem já viveu essa experiência de sair da presença do Senhor sabe o que é difícil. Eu não passei por isso. Já tive um momento de desânimo, mas sair eu não tive essa experiência e nem desejo ter. E não desejo que se repita de novo na tua vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas saíram por coisas tão banais. Coisas que, sei lá, dão para ter se resolvido com tanta facilidade. Mas nós temos que também valorizar a nossa aliança com Deus. Não só nós com Ele, mas principalmente Ele conosco. Porque quando você tem uma aliança, um exemplo de casamento, os pais de vocês aí, quantos que eles não já sofreram nesses anos de casados? Meu pai agora praticamente está tendo um momento difícil, porque Dia das Mães domingo e o grande amor da vida dele doente desse jeito, quase um ano depois passando por um problema de labirintite, ou seja, a gente ficar um pouquinho privados, até de dar um passeio. Domingo agora, faz 3 semanas. 3 semanas atrás nós estávamos em projeto de ir para Suzano, para um lugar lá para comer peixe. Íamos sair com a família e tal. Mar do Peixe. Não, lá em Suzano. Suzano? Lá em Suzano, aqui pro lado da Estrada dos Fernandes. Não esqueci o nome do local. Nós íamos sair para comer peixe, íamos sair em família. No caso, na terça-feira, antes do domingo, minha mãe passa mal com essa questão da pressão. Quando estava tudo certo, a gente saía em família, que era a folga do meu pai, que a folga dele é caindo, não tem um dia fixo. Acontece essa prova com minha mãe. Aí abalou a família. E para o meu pai deve ter sido ruim, porque tantas situações difíceis que ele já passou ao lado dela nesses quase 33 anos, somando o tempo de namoro, e mais uma luta, deve ter sido difícil para ele. Mas nem por isso ele deixou a aliança se quebrar. A aliança está firme ali. Então, assim como um casamento tem que ser uma aliança duradoura, a nossa aliança com Deus também tem que ser uma aliança duradoura. As coisas vão piorar sim com o passar do tempo, não tem jeito, porque quanto mais fiel você for, mais difícil vai ser. Mas o que Deus resolveu me falar sobre essa questão da mensagem? Que eu apenas mudo uma palavrinha. Em vez de ser não quebra a caixa de Deus, eu coloco não quebra a paciência de Deus. Deus, ele tem um certo limite, por mais que ele seja amoroso. Se vocês pegarem as 3 referências aqui, que foi o que o pastor usou, que foi Lucas 21, 1 ao 4, 2 Coríntios 1, 20 e Hebreus 9, 4, foram outras referências aqui que ele usou que eu anotei. Foi 2 Crônicas 25 e 26. Tem aqui, depois eu passo para vocês no grupo lá. A maioria das referências que ele usou aqui fala sobre profetas, onde Deus ele mandou uma palavra a uma nação que, se não se consertasse, vou usar uma expressão nossa, ele ia fuzilar geral, detonar geral. Amazias, né? Aconteceu com ele, né? Ou seja, hoje Deus está sendo mais piedoso, ele não mata ninguém, ele só disciplina. Mas na época, antes de Jesus vir, você errou, meu amigo. Você podia ter 3 anos de idade, era paredão para você. Deus acabava mesmo. Deus é um Deus amoroso, mas ele tem uma certa hora que o limite chega. Por isso não quebre a paciência de Deus. Se você deixa de valorizar as ofertas, uma hora Deus pode
sei lá, permitir que você fique desempregado. Se você deixa de valorizar as promessas, você pode morrer sem vê-las elas se cumprir. E se você despreza a aliança, tu morre duas vezes, física e espiritual. Então o que fica para nós aqui é não quebre a paciência de Deus, não é só a caixa. Por que eu me lembrei de questão de paciência? Porque eu me lembrei das ministrações do pastor Cláudio Duarte, onde ele fala sobre a cabeça do homem e a cabeça da mulher. A cabeça do homem é toda compartimentada com caixinhas. Tem caixinha para tudo, até para quem tem sogra tem caixinha, o homem. Ele não fala de vários assuntos de uma vez só. Ele, se for para falar, sei lá, de contas do mês, ele vai lá, abre a caixinha das contas do mês. Se for para falar de filhos, fecha uma, abre a outra. Se for para falar de, sei lá, de trabalho, fecha uma e abre a outra. As mulheres não. Eu achei uma maldade brincadeira que ele fez, porque ele fala que as mulheres é um monte de fio emaranhado na cabeça. Eu achei uma maldade muito grande. E eu não vou ser muito maldoso em falar isso de vocês. Mas a gente consegue falar muito de assunto, né? no caso de vocês, não. Vocês, o que acontece? E isso é natural na mulher. Vocês se preocupam com vários assuntos de uma vez. É como se a cabeça de vocês também fosse compartimentada, mas vocês abrissem 5, 6 caixas de uma vez. Ao mesmo tempo vocês estão falando do trabalho, vocês falam das contas, vocês falam do filho, vocês falam da casa, falam da viagem, falam de um problema que aconteceu no meio da semana. Vocês conseguem falar de tudo. Nós homens não. Se a gente ouvir vocês falarem de vários assuntos ao mesmo tempo, é perigoso a CPU queimar. Porque Deus nos fez cada um de um jeito diferente. Nós homens assim, agimos com a razão. Então nós somos assim, por razão de termos o espírito de liderança, não que vocês também não tenham, nós basicamente temos que pensar bem em tudo que nós vamos fazer. Nós vamos de uma vez, cada coisa de uma vez. E no caso das mulheres, vocês agem muito pelo emocional. Então vocês vão e agem por impulso. Mas o que fica aqui é, não quebre a paciência de Deus. Deus é amoroso. Deus é longânimo. Deus ele pode perdoar. Mas uma hora a paciência dele se esgota. Nós sempre ouvimos falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós não sabemos quando é que vai ser. Então, ou seja, nesse período que estamos agora, a paciência de Jesus está ok. Mas quando ele voltar, para quem não estiver bem, acabou. É bem isso mesmo que você falou, tá? É bem isso mesmo que você falou. Por que você lê Apocalipse? Eu sei que é um pouquinho... Não é bom falar sobre esse livro, porque dá um pouco de medo. Eu tenho até medo. Mas fala que é o seguinte: após Jesus subir aos céus e o Espírito Santo ser levado, quem quiser aceitar Jesus, o preço da salvação vai ser a própria vida. Não é hoje você entregar a sua vida espiritualmente. Você vai entregar a sua vida fisicamente, não espiritualmente. Porque o Espírito Santo vai ser retirado. Então, ou seja, se você já tem sua salvação, glória a Deus, permaneça firme. Mas se você ainda não tem, esse é até um momento de você tomar essa decisão. Não pressionado, não quero pressionar ninguém, que quem sou eu? Eu demorei praticamente quase 7 anos para aceitar Jesus depois que eu comecei a frequentar a igreja. E para me batizar eu demorei acho que 5 anos além, eu não lembro com exatidão. Mas vocês veem aí uma prova de que como a paciência de Deus tem um limite. Pra mim foi normal. Falou assim, se eu aceito Jesus, eu aceito, tá bom, pronto. Você entre nós é um privilegiado. Desculpa perguntar, quantos anos você está? Quê? Quantos anos você está? Quantos anos eu tô? É. 10. Você é um privilegiado em nosso meio, porque você vai ter mais tempo com Jesus do que nós. Digamos que você viva até os 100 anos. Olha quanto tempo você vai ter com Jesus. Eu fui aceitar Jesus com 17 anos de idade. É que eu comecei a frequentar a igreja com 12. Então eu aceitei Jesus na minha adolescência. Então, olha, eu vou ter menos tempo com Jesus
aqui na terra do que você. Então, se eu vou ter muito tempo para aceitar Jesus 4 anos. Então você vai ter mais tempo com Jesus do que eu aqui na terra. Lá no céu então nem se compara, mas o que fica para nós, para não enrolarmos mais, é não história a paciência de Deus. Que vocês façam de tudo para que Jesus possa ser amoroso com vocês. Se vocês, vamos supor, errarem, porque todos nós erramos, peça perdão a Deus, mas faça de tudo para que Deus não venha querer dar umas estabanadas em vocês. Porque Deus é amoroso, mas Ele também é fogo consumidor. Se a paciência dele estourar, meu amigo, nem a SWAT te defende. Então que Deus fale mais no coração de vocês. Quem quiser compartilhar mais alguma coisa, além do que o Henrique já falou, fica à vontade.